Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar num tema fascinante: o que faz um imóvel se tornar simplesmente irresistível aos olhos de um comprador? O segredo, olha, eu já adianto, não é só preço ou localização, tem a ver com a história que esse imóvel conta. Vamos juntos descobrir como transformar uma propriedade qualquer no lar dos sonhos de alguém? E para começar, vamos direto ao ponto com aquela pergunta que vale ouro no mercado imobiliário, né? Por que será que alguns imóveis vendem assim em questão de dias, enquanto outros, nossa, ficam meses e meses parados esperando um comprador? A resposta para isso é mais sutil do que parece e está muito ligada a um detalhe que, olha, muita gente acaba ignorando: a psicologia por trás da decisão de compra. E antes da gente desvendar isso, um recado rápido. Se você se interessa por todo esse universo de imóveis, seja leilão da caixa, financiamento, construção, investimento, enfim, tudo que envolve esse mercado, aproveita agora e se inscreve aqui no canal do Léo Shelter. O Léo é corretor com mais de 10 anos de experiência em compra, venda, construção, regularização. A missão aqui é exatamente essa: levar conhecimento prático e de qualidade para todo mundo, de um jeito fácil e direto. Então já se inscreve, curte o vídeo e compartilha. Isso ajuda demais o canal a continuar crescendo e levando essas informações para mais gente. Então, voltando à nossa questão, o grande segredo, na verdade, vai muito além daquela planilha de preço e da localização no mapa. Ele está, de fato, na história que o imóvel consegue contar. Uma venda bem-sucedida não é só uma transação fria de números. É, na verdade, a criação de uma narrativa. Uma narrativa tão poderosa que o comprador consegue, de fato, se enxergar ali dentro, sabe? Ele começa a imaginar o próximo capítulo da vida dele acontecendo naquele espaço. E essa história toda, ela começa no primeiríssimo instante, no momento exato em que os olhos de quem está comprando encontram o imóvel pela primeira vez. É por isso que a gente entra agora na nossa primeira parte, a primeira impressão. E olha, esse é o momento decisivo. É aqui que o jogo pode ser ganho ou perdido, porque aquela opinião formada nos primeiros segundos, ela é muito, mas muito difícil de mudar depois. E não tem erro. Todo especialista concorda com isso. A fachada é o cartão de visitas do imóvel. Pensa bem, antes mesmo de colocar o pé para dentro, a pessoa já está formando uma opinião. Uma pintura bem feita, uma entrada que está limpinha, organizada, de repente um verde de algumas plantas. Isso não é só detalhe não, é a primeira prova concreta de que aquele lugar foi de fato bem cuidado. Agora, aqui a gente tem um conceito que é fundamental. É uma mudança de foco. De um lado, a gente tem a casa do vendedor, né, um espaço cheio de fotos, de história, dos gostos específicos de quem mora ali. Do outro lado, a gente precisa criar o futuro lar do comprador. E o que é isso? É um espaço neutro, versátil, uma verdadeira tela em branco. O processo de despersonalizar, de tirar fotos, objetos muito pessoais, ele não apaga a história de quem viveu ali. Pelo contrário, ele abre espaço para que o comprador consiga projetar a própria vida, a própria história naquele lugar. Ok, vamos lá. A primeira impressão foi ótima. O comprador gostou do que viu por fora. Agora, a gente precisa aprofundar essa conexão. A gente entra na fase de construir a confiança subconsciente. E aqui o lema é muito simples: ver para crer. É nesse momento que o comprador começa a procurar, mesmo sem perceber, por sinais de que aquele investimento é seguro, de que vale a pena. E é aí que entram esses pequenos detalhes que, na verdade, gritam alerta. Coisas que podem parecer pequenas para quem já mora no imóvel, sabe? Uma trinca na parede, uma porta que range, uma tomada sem a tampa. Para o comprador, isso funciona como um grande sinal de alerta. Cada um desses pontinhos planta uma sementinha de dúvida na cabeça dele. Se isso que eu tô vendo tá assim, o que mais pode ter de errado que eu não tô conseguindo ver? E o impacto disso tudo é resumido de forma perfeita nesta frase: mesmo que sejam detalhes, quando acumulados podem levar à desvalorização. Ou seja, o problema não é uma única porta rangendo. O problema é a mensagem que o conjunto de pequenos descuidos transmite. É uma mensagem de falta de cuidado. E isso pesa muito na decisão. Essa ideia de cuidado nos leva a um número que é chave: 100%. É isso mesmo. Todos os cômodos, sem exceção, incluindo armários e áreas de serviço, precisam estar impecáveis. Um ambiente limpo, organizado, com um cheiro agradável, isso vai muito além da higiene básica. Isso comunica manutenção, comunica zelo e influencia diretamente na segurança emocional de quem está pensando em comprar. E, falando em percepção do ambiente, a gente chega num ponto que transforma completamente qualquer espaço: a iluminação. É impressionante como espaços claros parecem maiores e muito mais acolhedores.
Ambientes bem iluminados são vistos como mais arejados, mais convidativos. Abrir as cortinas, trocar lâmpadas por outras mais fortes, usar tons claros na decoração, são estratégias simples, mas que criam uma sensação imediata de amplitude e de conforto. Muito bem. Até agora, a gente já cuidou da lógica, da confiança, da parte racional da visita. Agora, vamos para o coração da venda, a conexão emocional. É exatamente aqui que o imóvel deixa de ser só uma estrutura de tijolos e cimento e começa a se transformar na mente do comprador em um verdadeiro lar. Mas como é que se cria essa atmosfera? O segredo é focar nos sentidos. Pensa na maciez de um tapete sob os pés, no conforto de almofadas bem arrumadas num sofá, quem sabe até uma música ambiente bem sutil tocando ao fundo. Esses elementos não são só decoração, de forma alguma, são ferramentas emocionais. Elas criam um ambiente que convida a pessoa a relaxar e, o mais importante, a se sentir em casa. Então, o ponto central é exatamente esse. O objetivo final é transformar uma simples visita a um imóvel em uma experiência memorável. É sobre mudar a mentalidade de quem está visitando. De estou inspecionando uma propriedade para nossa, estou vivenciando o meu futuro lar. E por falar em encontrar o imóvel ideal para chamar de lar, fica aqui uma dica valiosa. Para quem está nessa busca, vale muito a pena conhecer o portal www.hubinvestimóveis.com.br. Lá é um portal imobiliário super completo, onde se encontram desde imóveis da Caixa até imóveis prontos, em construção. Tem diversos filtros que ajudam muito a facilitar a busca pela melhor oportunidade. É uma ferramenta excelente para quem quer investir ou encontrar um novo lugar para morar. Fica a dica, hubinvestimóveis.com.br. E para fechar essa parte prática, uma dica final que é puramente estratégica. Todo imóvel, sem exceção, tem os seus pontos fortes, pode ser uma cozinha incrível, uma varanda com uma vista bonita, um quarto mais espaçoso. O truque é usar a organização dos móveis, a iluminação e, claro, a orientação dada ao corretor para que tudo isso trabalhe junto e guie o olhar do visitante diretamente para esses diferenciais. Isso influencia e muito a decisão de compra de forma ativa. Percebe? Ao guiar o olhar do comprador, como a gente acabou de ver, o que se está fazendo, na verdade, é aplicar uma estratégia. E isso nos leva direto para a nossa conclusão. Preparar um imóvel para venda não é só seguir um checklist de tarefas, é muito mais do que isso. É executar um plano, uma estratégia pensada para o sucesso. Isso nos permite, então, criar uma nova definição. Um imóvel preparado não é só uma casa com uma placa de vende-se. Ele é um ativo estratégico, um ativo projetado para maximizar o valor e o apelo no mercado. Cada um dos passos que a gente discutiu aqui hoje faz parte de um plano maior. Um plano para garantir uma venda mais rápida e, o que é muito importante, mais lucrativa. E para a gente fechar, fica uma reflexão final. Depois de entender toda essa jornada do comprador, desde a fachada até a conexão emocional, a pergunta é: o que realmente faz um imóvel se destacar e se tornar a escolha óbvia no meio de tantos outros? A resposta, como vimos, está em cada um desses detalhes estratégicos. E é para isso que o canal do Léo Shelter existe, para democratizar esse tipo de conhecimento sobre o mercado imobiliário, mostrando as oportunidades de forma clara e baseada na experiência. Continue acompanhando a gente para mais dicas e análises. Muito obrigado e até a próxima.